Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: me dá tua vinha, para que eu possa usar como horta, já que fica do lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir eu pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para sua casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede, se recusou a comer. E Jezabel, sua mulher, entrou e perguntou: por que você está tão aborrecido? E por que não come? E ele respondeu: porque o Nabote de Jezreel, eu disse a ele: vende-me a tua vinha, ou se preferir eu darei outra no seu lugar. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. E disse Jezabel a sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta e coma, se anime, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Só até aqui o texto bíblico. Eu quero falar nessa noite sobre o poder do não. O poder de dizer não. Você pode nunca ter ouvido esse texto, mas você percebeu aqui que o rei queria algo e alguém disse não para ele. É muito provável que ele não estava acostumado a ouvir não. O homem dá uma explicação para ele, diz: eu não posso dar a herança dos meus pais para você. Quando ele vai falar para sua esposa, ele já diz assim: ele disse que não ia me vender, não vou dar. Ele está aborrecido. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que ele recebe um não, ele vai para sua casa, vai para o seu quarto, vira para o canto da parede: ô Acabe, vamos comer? O almoço está na mesa? Não quero. Não quero. Quero morrer. Para mim acabou. Não quero mais viver. Aí vem a esposa dele: o que foi, homem? O que aconteceu? O que está acontecendo? Conta para a esposa, conta. Um Nabote. Não quer dar vinha para mim. Quando a gente lê o texto, a gente não imagina assim, né? Mas era assim. Ficou beiçudo porque recebeu um não. E quando eu leio esse texto, gente, como esse texto é atual. Isso aqui poderia trocar e botar qualquer outro nome aqui, que se encaixa perfeitamente. As pessoas não sabem ouvir não. E o não tem um poder tremendo. Porque quando você tem coragem de dizer não, você conhece verdadeiramente a pessoa. Eu quero nessa noite discorrer com você algumas coisas a respeito do não, mas já te adiantando que Deus muitas vezes nos diz não. Nós viemos na igreja e nós estamos esperando o sim de Deus. E quando eu falo o sim de Deus, obviamente que eu não estou dizendo simplesmente que Deus vai dizer sim ou não, Ele não é uma máquina. Às vezes as bênçãos de Deus, a prosperidade que vem dEle, a resposta de uma oração, isso soa para nós como um sim. Eu queria que Deus me abençoasse nisso, naquilo, que desse certo e tal. E beleza, e quando dá certo, a gente fica feliz, normal. E somos fiéis, e cumprimos os nossos votos e os nossos propósitos. Mas a questão é quando Deus diz não. E quando ao invés de receber um sim de Deus, uma aprovação, você recebe um silêncio, você recebe um não. Isso aqui se faz quando você às vezes recebe um não da sua mãe, do seu pai, da esposa, do
marido? Quando você recebe um não do seu patrão? Quando o banco diz que não? Quando um amigo te diz não, e você diz, eu não podia imaginar isso. Porque todas as vezes que nós recebemos um não, nós sofremos um impacto. E nós não paramos para perceber os porquês do outro que está nos dizendo não. Algumas pessoas não estão preparadas para o não, não estão preparadas para que alguém lhes dê uma negativa, não estão preparadas para não receber aquilo que ela quer receber. É interessante que Nabote ele diz, eu não posso te dar a vinha, ele diz ainda assim, ó, Deus que me livre de entregar a herança dos meus pais. Ele não precisa dar muita explicação, porque ele pressupõe que Acabe, sendo rei, deveria conhecer as leis de Deus, deveria saber que quando as terras foram conquistadas, e Josué fez a divisão das terras, cada uma das famílias recebeu uma porção, e essa porção ficou como herança para as gerações que viriam, e Nabote havia recebido aquela porção, de seus pais, e cabia a ele manter aquilo. O rei vem fazer uma proposta para ele, ele diz, não, Deus que me livre, porque foi o Senhor mesmo que disse que nós não poderíamos sair dessa terra, de que nós não poderíamos negociar essas terras. Eu estou te dando uma explicação, rei, eu até gostaria de te ajudar, mas eu não posso fazer isso. Por honra à palavra de Deus e por honra à minha família, eu não posso. O rei fica bicudo, o rei não estava preparado para ouvir um não. E ele vai para sua casa, e se você continua a história, você vai ver que ele encontrou em casa uma mulher que era pior do que ele, que também não sabia ouvir não. E levantaram duas testemunhas falsas, se levantaram contra Nabote, a ponto de dizer que esse homem amaldiçoou a Deus, e a história é terrível, porque levam Nabote à morte, e quando matam ele, ele vai e toma a vinha. E obviamente hoje não é a questão do texto para que a gente discorra ele inteiro, o nosso Deus é justo, e isso não ficou impune. Deus levanta o profeta Isaías, o profeta Elias, e vai até Acabe, e então vem o juízo de Deus sobre aquela casa. Hoje eu não vou discorrer esse texto, porque não é o foco. O foco hoje é falar a respeito da dificuldade de receber não, e de como apareceu quem de verdade aquele rei era. Porque aquele rei parecia muito bonzinho, veio fazer um negócio assim, pede o que tu quiser, eu te dou qualquer uma das vinhas, eu te pago um bom valor, eu só quero a tua vinha, mas fazemos qualquer negócio. Não parece uma pessoa boa de negociar? Alguém chega na tua casa, tens um terreno à venda, alguma coisa assim, paga o que tu quiser. É o sonho de todo mundo ouvir isso. Mas aquele bonzinho, no momento em que ele recebe um não, ele se transforma num demônio, a ponto de levar um outro homem à morte. E às vezes quando nós recebemos um não da vida, quando nós recebemos um não de Deus, quando nós não recebemos aquilo que nós queremos, facilmente mostramos o eu que está escondido lá dentro, atrás de uma bondade aparente. O não tem o poder de revelar quem você é de verdade. A Bíblia nos diz que certa vez um homem de Deus, o cara que mais escreveu livros na Bíblia, o apóstolo Paulo, estava com um problema sério. Este homem viajava, plantava igrejas, preparava obreiros, foi preso algumas vezes, foi açoitado, passou por naufrágios. Esse homem da cadeia onde ele estava escrevia livros para fortalecer os irmãos da igreja. Que homem, não? Que pessoa maravilhosa. Mas diz a palavra de Deus que certa vez algo aconteceu com ele. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9 diz assim: 3 vezes eu roguei ao Senhor para que Ele tirasse de mim um espinho na carne, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O cara diz assim: Senhor, eu estou com um espinho na carne. Esse espinho na carne é uma luta teológica até hoje para descobrirem o que é esse espinho na carne. Alguma coisa que fazia mal para ele, algo que machucava ele. E ele diz: eu orei 3 vezes ao Senhor
E sabe o que Deus fez? O que Deus disse para este homem, que era uma pérola, para este homem que era bom, que pregava o evangelho, que era um pastorzão: ei, minha graça te basta, o que eu te dou te basta. A minha graça, e você está debaixo dela, o que eu já entrego para você está bom, fica tranquilinho aí com o teu espinho na carne, que eu não vou tirar ele. O que a gente faz quando a gente pede a Deus um milagre e não vem? O que a gente faz quando a gente está pedindo algo que Deus não faz? Aí tu pensa assim: não, Paulo depois disso se rebelou, com certeza. Diz assim: também não prego mais o evangelho, também não vou mais à igreja nenhuma, também para mim acabou, porque isso eu não esperava de Deus. O versículo continua, e ele diz assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tu não quer responder, Senhor? É a tua graça que me basta? Então eu vou continuar te glorificando, porque tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu estou aqui, Senhor, para obedecer. Eu não sou o Senhor, é tu que és, e eu sou teu servo. O não tem o poder de mostrar quem nós somos. Deus me dá porque eu preciso. Não, filho, a minha graça te basta. Então tá bom, Senhor, então louvado seja o teu nome. Ele diz: olha só, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa fraqueza que você tem, nessa dificuldade que você tem, é onde o poder de Deus vai se manifestar em você e através de você. São em coisas que ninguém quer, mas que você está vivendo. E quando você pede: Deus, me tira disso, porque eu não aguento, eu não quero, eu não posso. Gente, quanta oração que a gente já fez, que a gente diz: não, Senhor, isso aí eu não vou aguentar não, se acontecer comigo eu não aguento. Aí acontece, aí você está vivendo aquilo, já diz: Senhor, meu Deus, eu não vou sobreviver essa semana, é só essa semana porque eu não aguento mais. Aí você já está na segunda, terceira semana, e você está dizendo que: não, Jesus, não aguento mais nenhum dia. E vai aguentar, e vai passar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E cada vez que Ele está dizendo não, ou Ele está dizendo espera, ou Ele está em silêncio, e você está resistindo, e você está obedecendo, e você está glorificando a Deus, está mostrando para o mundo espiritual, está mostrando para Deus, está mostrando para o mundo ao teu redor, que você é uma pessoa com uma nova natureza em Cristo, que você não o serve porque Ele te dá bênçãos, você o serve porque encontrou Ele de verdade. Nós não servimos a Deus pelas suas mãos, por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós servimos a Deus por quem Ele é, e é por isso que Ele, entregando ou não entregando, nós continuamos servindo a Ele. Eu me lembro do texto que esses dias ainda comentei com os irmãos, quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, e em João capítulo 11, versos 3 ao 6, diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Sabe o que acontece? Algumas pessoas nos pedem algo, e às vezes nós fazemos isso também. Como é que eu vou fazer para dar uma forçadinha? Se eu simplesmente dizer assim: tu pode me ajudar? Quem sabe a pessoa não venha. E a gente já chega assim: eu estava lembrando aquela vez que eu te dei aquela ajuda, tal, assim. Foi difícil, cancelei um monte de compromisso para estar lá contigo. E agora eu estou passando a mesma coisa, a ver se pode. Eu até queria pedir se tu não pode me ajudar. Tu já fez um arapuca, né, para a pessoa? Você vai dizer não? Nunca mais é teu amigo? Aí as irmãs de Lázaro chegam para Jesus dizendo assim: sabe aquele que tu ama? O texto bíblico aqui não diz, mas só falta dizer assim: sabe aquele um, quando tu passa lá em Betânia, você vem comer um churrasco na casa dele? Pois é, tá para morrer o homem, está doente. Quando Jesus ouve isso, ele diz: essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, e Lázaro. Jesus amava. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Isso que é amigo, né? O Lázaro está doente, a Bíblia diz, ele amava aquela família, mas ficou 2 dias aqui ainda. Marta e Maria não escutaram Jesus dizendo assim: essa doença não é para a morte, é para a glória. Não escutaram. O que elas
entenderam com o silêncio e com a ausência é que Jesus não vinha. É que aquele que amava tanto não estaria presente. Isso é um não. Isso é quando não chega na hora que a gente quer. É quando não nos atendem quando nós queremos que sejamos atendidos, que a gente fosse atendido. É quando alguém não dá a atenção que nós queríamos que desse para nós. É o momento que nós não entendemos, porque se eu sou tão bom, eu sempre ajudo, eu sempre estendo a mão, eu sempre estou aqui, e a pessoa diz inclusive que me ama, agora é que eu preciso, cadê? E você não faz ideia do quanto nós ouvimos isso. Nós pastores ouvimos isso. Se fosse chamar para um churrasco, estava lá, né? E tem vezes que nós somos impedidos. Impedidos. Você sabe o que é isso? E alguém pode dizer, pastor Balela, Paulo certa vez queria pregar o evangelho em uma cidade, o anjo apareceu à noite e disse assim, não vai, vocês não vão. Nós fomos impedidos pelo Espírito, ele diz, de ir a tal cidade. Aí tu pensa, como impedido? Tem propósitos que é a pessoa e Deus, e você não pode se interferir. Havia um milagre que precisava acontecer na vida de Lázaro, ele precisava morrer para ressuscitar ao 4º dia, e se Jesus fosse quando foi chamado, isso nunca aconteceria, nunca. Tem vezes que ele nos dá silêncio, tem vezes que ele nos dá um não, mas o não dele, é porque tem um propósito muito maior do que a gente pode enxergar. Você não consegue enxergar porque ele não está te respondendo hoje, e eu sei que alguém aqui, que está sendo abalado por essa palavra, você não consegue entender por que está acontecendo isso comigo, e agora que eu estou tentando alinhar minha vida, e por que está acontecendo isso comigo, nós não conseguimos entender. E o propósito de Deus no silêncio, o propósito de Deus no não, que não quer dizer que seja um não eterno, mas é um não agora, ele mostra muito de quem eu sou. Sou servo apenas quando eu recebo um sim, sou humilde apenas quando eu recebo sim, ou eu continuo sendo servo quando eu recebo um não. E esse mesmo Jesus que não foi quando esperavam que ele fosse, é o mesmo Jesus que certa vez no Getsemane, ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus respondeu o quê? Não, você tem que passar. Mas Deus falou isso, ele não precisou falar. E Jesus não ficou ainda perguntando, porque ele entendia o que o silêncio quer dizer. Nós precisamos entender a voz do silêncio. E de que às vezes nós estamos fazendo como Paulo, oramos uma, oramos duas, oramos três, e aí Deus diz assim, tá bom, não, minha graça te basta, não é para agora. Você está preparado para receber um não hoje? Você está preparado para receber um não de Deus? Essa pode ser a mensagem mais tiro no pé que eu já preguei, né? Porque nós queremos pregar o sim de Deus, o avivamento de Deus, o derramar do Espírito, nós queremos o derramar das bênçãos e tal, e quando Deus diz não, nós não estamos preparados, e o não revela muito, ele revela o meu eu, ele traz à tona aquilo que está escondido, e nós precisamos aprender. E talvez há pessoas que hoje estão vivendo uma dificuldade com o não de Deus, porque nunca ouviram não. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, e nos versos 5 e 6, conta a história de um dos filhos de Davi. O nome dele era Adonias, filho de Agite. Ele se levantou um dia pela manhã, olha só isso aqui, segura essa, crente, segura essa aqui. Ele se levantou e disse, vou ser rei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E aqui está o cerne, e nunca o seu pai tinha contrariado ele dizendo, por que fez isso? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite teve ele depois de Absalão. Informações desencontradas se você não entende o texto. Esse menino nunca ouviu um não do pai dele, que era o rei Davi. Aí um dia ele se levanta pela manhã e diz assim, vou ser rei.
Como é simples, né? Quero ser rei. Quero ser rei, quero ser rei, quero ser rei. Sabe a criança no mercado? Aquela criança no mercado? Parece que está recebendo um avivamento. Eu quero! Pois é. Levantou pela manhã e quero ser rei. Arrumou um monte de gente para correr na frente dele. E aí a Bíblia explica por que ele levanta com essa petulância toda. Porque o seu pai nunca tinha dito não para ele. Olha o problema que o pai causa. Deixa o menino. Deixa o menino. E tem um outro agravante aqui. Ele era o irmão mais novo de Absalão. Absalão tinha feito um problema, e já tinha um problema com o pai, depois o Absalão morreu. Aí sabe o que acontece quando a gente tenta fazer a compensação? Tadinho, o irmão dele já morreu. Tadinho, agora só tem ele. Tadinho, porque ele nasceu assim. Tadinho, porque ele ficou tão doente, passou a infância doente, agora não fala com ele assim. Não. Nós tentamos compensar às vezes, e aí nós tiramos a coisa mais importante, e que a psicologia moderna diz que é a coisa mais destrutiva, dizer não, né? Mas o não é o que dá limite. Se ele aprendesse o que é o poder do não, ele não se levantaria achando que ele podia passar por cima do pai dele, e tirar o pai do trono. E se você continua lendo aqui, você vai ver que Davi teve que fugir. Imagina, o pai que queria fazer tudo por seu filho, por isso não dizia não para ele, não botava limites, teve que sair fugido para não morrer. E aí nós vamos ver tantas histórias que acontecem nas casas, em que os pais não sabem dizer não para os seus filhos, não sabem colocar limite para os seus filhos, e depois estão apanhando dos seus filhos, sendo colocados para fora, sendo roubados e tantas outras coisas mais. O perigo é que nós estamos vivendo agora uma geração que não sabe ouvir não, não sabe ouvir, agora não pode, dessa vez não pode. E por não saber ouvir um não do pai e da mãe, que é a primeira referência de autoridade, não consegue ouvir o não do professor, cria problemas na escola. Mas hoje existem órgãos que protegem mais a criança do que o professor. E ele não consegue diferenciar. Eu devo respeito, essa pessoa está me ensinando. Ele não consegue entender que deve respeito a pessoas de mais idade. Ele não consegue entender isso, por quê? Porque na sua primeira referência, os pais, ele nunca teve limite, ele nunca ouviu um não. Nós vamos para o mundo espiritual e nós temos um pai, e nós achamos que esse pai precisa fazer tudo que a gente quer, porque algumas pessoas dentro da sua família criaram seus filhos de maneira aos pais serem seus servos e fazerem todos os seus desejos. Então quando ela conhece a Deus, ela pensa que esse pai, que tem mais poder ainda, precisa fazer tudo aquilo que eu quero, quando não está me salvando, quando não muitas vezes está me livrando. E às vezes nós estamos pedindo algo muito ruim, algo que vai trazer a morte para nós, algo que vai estar trazendo uma vida de desespero nos próximos anos, e Deus está dizendo, não é para você, meu filho, não é para você, abre o olho, não é para ti, não faça isso. Mas não sabemos lidar com o não. Sabe, eu vejo a importância de nós compreendermos de que temos que estar preparados para o não de Deus, porque às vezes nós descobrimos um potencial tão ruim dentro de nós, diante de um não, diante de uma palavra que eu não queria ouvir. E isso está em todos os âmbitos da sociedade. Sabe, mesmo na fantasia, existe uma história, uma das histórias que você teve contato na sua infância, né? Seus filhos têm hoje também, a história da Branca de Neve. Sabe que a história não deveria ser chamada história da Branca de Neve, deveria ser a história da madrasta, porque não tem nada a ver com a Branca de Neve. A Branca de Neve nunca fez mal para ninguém, e não tinha problema nenhum
Até que a madrasta, conversando com o seu espelho, ela descobre que tem um problema. Ela falava com o espelho, certo? A gente pensa assim, já tem um problema ali, né, pastor? Não, vamos colocar o espelho como uma conversa interior. Espelho, espelho meu. Alguém mais bela do que eu? Não, não há. Então está tudo tranquilo. No momento que ela ouve, tem alguém mais bela que você. Ela tem um problema agora. E a história só existe porque ela descobre que ela tem um problema. Porque tem alguém que é mais do que ela. Porque agora ela ouviu uma coisa que ela não queria ouvir. Porque agora ela não é tudo. Então, com a sua conversa interior, ela descobre que tem alguém que é mais. E aí ela acaba com o reino, aí ela persegue a Branca de Neve, ela contrata o caçador, e ela quer quebrar o espelho, e aí, olha a revolução, se transforma numa bruxa. Olha a revolução que acontece porque ela ouve uma coisa que ela não queria ouvir. Aí tu diz, isso é fantasia, pastor. Agora me diz, se isso não acontece atualmente. Às vezes nós olhamos para o espelho da vida, nós olhamos para nós mesmos, e nós começamos a achar que o outro é mais, nós começamos a dizer, por que fulano tem e eu não tenho, por que acontece com fulano e não acontece comigo, e começamos com tantos questionamentos. Quando não começamos a perseguir quem tem, porque nós não temos, e aí já revela mais do que as nossas fraquezas interiores, é uma inveja que estava morando entre nós e nós não sabíamos, porque enquanto eu não via isso, estava tudo certo. E quantos de nós que temos problemas com esse espelho? Temos um problema porque não conseguimos enxergar em nós valores, entender que os meus valores são diferentes do valor do outro, e que beleza que ele tem um valor diferente, porque na sociedade isso soma, e na igreja isso soma, e que bênção, que eu não tenho o mesmo dom do pastor Edinho. E às vezes eu olho e digo, cara, eu vejo esse homem cantar e eu digo, meu Deus, eu quero que ele faça o culto inteiro, que é lindo, é maravilhoso, e às vezes não dá vontade, eu sei que dá, cara, como eu queria cantar assim, e que isso fique no campo da admiração, porque daqui a pouco, se eu tenho poder suficiente, e quero o que ele tem, eu começo a matar o que ele tem, para tentar promover algo em mim, que talvez nunca vai existir. Daqui a pouco eu estou cantando, eu estou pregando, daqui a pouco eu acho muito bonito o que o Davi faz, vou tocar também. E se eu ver alguém elogiando o Davi, eu penso, nossa, eu preciso disso. Tu já viu que tem gente que, quando alguém diz assim, cara, tu já viu o Davi tocando, que unção? Quando aquele menino toca, eu sinto a presença de Deus, e a pessoa fica incomodada. Pô, tinha uma vez que eu tocava também, as pessoas, meu Deus, senti uma glória assim, parei de tocar, porque, meu Deus, que palavra o pastor Jota pregou, meu Deus, eu senti que o céu estava abrindo, uma glória e tal, a pessoa escuta assim, conheci alguém assim também, pregava muito, para honra e glória do Senhor, é isso que vos fala, mas eu não gosto de promover. Eu sei que em outros âmbitos você já ouviu isso. A dificuldade que eu tenho com o que o outro tem, e eu quero, e eu desejo, e a vida me diz não, porque você precisa olhar o que você tem, e o que eu já coloquei dentro de você, é isso que eu quero usar, o que você tem, o que já está em ti. Aquela mulher tinha um reino inteiro, mas ela queria aquela beleza para ela, então ela perde tudo que ela tem, e ela tenta destruir tudo ao seu redor. Nabote tinha todas as vinhas, ele deixa claro isso, mas ele quer aquela que não era dele. Adão tinha todas as árvores do jardim, mas ele quis a única que Deus não deu para ele. Davi tinha todas as mulheres do reino que ele pudesse querer, mas ele quis a esposa de Urias. E quando a gente toma algo que Deus não nos deu, nós perdemos coisas que Ele já tinha nos dado. Por isso, quando Deus estiver dizendo não para você, ainda que tu estejas envenenado, ainda que tu estejas apaixonado, escute o não de Deus, porque o não de Deus nos livra, o não de Deus nos protege.
Ele está dizendo não muitas vezes, e nós não entendemos porque, como Balaão que queria que a jumenta andasse, e ela parou, e ele, a jumenta, e vai, e ele não, por quê? Porque tinha um anjo pronto para arrancar a cabeça dele ali na frente. Ele estava sendo livre, mas ele não estava entendendo nada. Essa história está na Bíblia. Quantas vezes nós não entendemos que Deus só está nos livrando, e a gente está insistindo, porque nós queremos. Mas o dizer não é uma habilidade, porque às vezes nós não sabemos ouvir o não, mas tem vezes que nós nos quebramos por não saber dizer não também, por não saber dizer não. As 10 virgens, vocês lembram? A parábola das 10 virgens? Todas elas saem para encontrar com o noivo, 5 tinha mais azeite, 5 tinha menos azeite. Todas dormiram. À meia-noite, alguém grita: eis o noivo. O que acontece? Elas se levantam, e quando acendem as suas lamparinas, 5 delas tinham mais azeite, 5 não tinham. O que essas 5 loucas que a Bíblia diz falam para as outras? Ei, empreste azeite. Ei, nos venda o teu azeite. Ei, me dá um pouco do teu azeite. O que nós fazemos? Por isso que dizer não tem que ter discernimento e tem que ter habilidade. Como cristão a gente diz assim: a gente tem que repartir com o próximo, né? Pega um pouquinho de azeite aí, porque se for para ficar no escuro, nós ficamos juntos depois. Que bonito, né? A frase é bonita, mas é imprudente. Elas estavam olhando e sabiam: nós vamos nos encontrar com o noivo. Nós deveríamos estar preparadas para nos encontrar com o noivo. Se nós entregarmos do nosso azeite, nós vamos ficar sem. Então eu preciso dizer uma coisa para ti: tu é minha amiga, a gente estudou junto, tu já me ajudou muitas vezes, estendeu a mão para mim, tu és uma bênção na minha vida, mas eu não posso te ajudar dessa vez. Tem loja que de repente venda para vocês, corram que talvez vocês consigam ainda, mas eu vou continuar o meu caminho para me encontrar com o noivo. Glória a Deus. Algumas pessoas vão querer impedir você de continuar no caminho para se encontrar com o noivo. Algumas pessoas farão de tudo, chorarão diante de você, dirão que você é ingrato, farão tantas coisas para te tirar do caminho, e você não pode negociar os teus valores. Pastor, quando é que eu sei que eu posso ou não ajudar, quando eu posso dizer não, quando eu não posso? Você, todas as vezes que for para negociar os seus valores e princípios, diga não. Você não pode negociar os teus princípios, não pode. Mas é meu amigo, mas é minha amiga, mas é meu pai, é minha mãe. Você pode negociar os teus princípios? Não. Mas é que eu amo tanto. Não pode negociar princípios. Mas a gente vai casar, mas não negocia teus princípios. E nós temos explicação para tudo. Mas é a sutil arte de dizer não na hora certa. Porque quando nós dizemos, não, eu não vou negociar. Não, é a minha vinha, é a herança dos meus pais. Todos nós aqui temos uma vinha, todos nós temos algo precioso que Deus nos entregou, e sempre tem um Acabe, tem um rei Acabe querendo negociar a tua vinha, sempre tem um rei querendo aquilo que você tem, sempre vai ter alguém querendo arrancar uma coisa que está vendo de preciosa em você, que talvez nem você veja que é tão precioso assim. Mas não negocie os teus valores, não negocie o teu cristianismo, não negocie o teu andar com Deus, não negocie por nada, porque se o inimigo está tão interessado em algo que você tem, talvez você não esteja dando tanto valor para isso, mas tem valor, e então tenha a habilidade de dizer não, porque quando você disser não, vai arrumar uma guerra? Vai, mas continue firme, porque o nosso Deus, o justo Deus, Ele está de olho em você. Deus é o que está torcendo para que você não negocie aquilo que Ele te entregou, que Ele te deu. Deus está treinando algumas pessoas aqui com o não, e dizendo não para você já faz tempo. Você diz, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu só tenho ouvido não. Eu tenho ouvido não de Deus, não, não, não.
permaneça firme. Algumas coisas você vai ter que entender de que isso não vai mudar. Você precisa mudar. Não adianta insistir, porque não é para você. Há outras vezes que nós vamos perceber de que nós estamos errados, de que nós estamos fazendo errado. E eu preciso entender isso, que o não de Deus pode estar dizendo para mim assim: ei, parou, eu te amo tanto que eu estou tentando te salvar, rapaz. De tempos em tempos eu lembro dessa frase, a frase que eu disse em oração para Deus, sei lá, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quase isso. Senhor, muito obrigado por não ter respondido a minha oração, porque se tu tivesse dito sim, eu estava perdido. Um ano depois, que eu tinha jejuado, orado, batido no chão, passado a madrugada toda orando e pedindo a Deus uma coisa que Ele não me deu, eu estava agradecendo a Deus por Ele não ter me dado. Mas naquele ano inteiro, eu murmurei dentro do meu coração contra Deus, e disse: não entendo porquê, eu nunca vou entender porquê. Olha só, eu tinha um presente de Deus, e Deus me negou isso, como pode? Um ano depois eu vi a realidade, e disse: uau, Deus, muito obrigado por não ter respondido a minha oração, eu estava muito perdido. Tem coisas que a gente está insistindo, porque a gente quer que dê certo, e Deus está dizendo: não, aceite também o não de Deus, porque se você entender que Deus está dizendo não agora para você, é porque provavelmente Ele tem um sim gigantesco para ti, logo aqui na frente, no lugar certo, no tempo certo, no momento certo, para que tudo dê certo para você. Coloque-se em pé, por gentileza, comigo. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.